Olha, falar da Carmen é sempre um. A Carmen, ela é uma pessoa que eu acho que ela deixa uma marca na vida das pessoas, né? Pelo seu modo de ser, pela. Como é que eu podia dizer? A Carmen é uma mulher pequena, né? Frágil, mas quando ela entra no ambiente, ela está presente, né? Todo mundo nota, a Carmen está lá. Né? Então ela tem, eu acho que essa é uma característica dela. As situações em que ela entra muito presente, muito posicionada. Né? Eu lembro da Carmen, minha primeira lembrança da Carmen, eu estava pensando nisso outro dia, foi quando eu era aluno de Ciências Sociais, eu lembro dela sentada na mesa como professora, falando dos índios, não sei o que e tal. E na época eu tinha um interesse, né? Sempre tive e tal, mas na verdade não. Eu era muito paulistano, né? Muito. Quer dizer, as questões que me preocupavam mais de perto eram mais urbanas, mais ligadas à minha geração e tal. Mas ficou esse contato, né? Aí mais tarde, quando eu terminei, trabalhei com menor infrator, você conhece bem essa história. E numa certa altura a Carmen me. Nessa ocasião, já que eu trabalhava com menor infrator, ela já tinha me convidado para um projeto com índios do estado de São Paulo, que eu não topei. Falei, não, acho que não é minha, eu estava ligado na questão do menor, fui trabalhar com isso. Mais tarde ela renovou um outro convite. Estavam. O governo brasileiro tinha um grande projeto de desenvolvimento da região centro-oeste do Brasil, chamado Polo Noroeste, financiado em grande parte pelo Banco Mundial. E, como exigência do Banco Mundial, o governo brasileiro deveria, de alguma forma, garantir a contratação de um grupo de antropólogos que fossem independentes, com autonomia e condições, para verificar as implicações, né, as consequências desse grande projeto. O eixo do projeto era o asfaltamento da BR-364, Cuiabá a Porto Velho, depois estendeu para Rio Branco. Tal. Mas era de Cuiabá a Porto Velho, que não era, nos anos 80, né, começo dos anos 80, não era asfaltado ainda. Então a Carmen me consultou se eu não queria fazer parte desse grupo de antropólogos, que era coordenado pela Betty Mindlin. Esse grupo era contratado pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, né? E eu topei. Achei, pô, como é que não é, negócio interessante e tal. Eu tinha acabado o mestrado, estava muito desencantado até com o governo Montoro na época, né? Porque o governo Montoro entrou, a gente achou que ia ter uma mudança na situação carcerária, na situação do menor, e na verdade acabou não ocorrendo. Então ela me pegou justamente no final de um ciclo, talvez, né? E eu acabei topando e foi minha entrada na etnologia indígena, né? Minha entrada verdadeira, prática, assim. E então foi aí que eu conheci a Betty também, que eu não conhecia, né? Então as duas acabaram formando um grupo muito interessante. Elas trouxeram muita gente para esse grupo, né? Aproveitaram os que já tinham uma expertise com certos povos, certas regiões, e incorporaram muita gente nova, como eu, que estava começando, estava com todo o gás e tal. Então eu não. A gente acabou se dividindo nesse trabalho, né? Eu ia para algumas áreas indígenas, a Carmen para outras, a Betty para outras, mas a gente passou aí alguns anos, né, trocando figurinhas o tempo todo, fazendo relatórios, entrando em certas brigas, né, em certas campanhas. E a Carmen foi sempre uma grande mentora. Né? Uma mentora do ponto de vista teórico, né? Ela tem uma. Eu acho que a antropologia que ela faz reflete essa postura, essa atitude interior que ela tem, né? Que é de um comprometimento social mesmo, de uma antropologia que não é apenas uma construção, um edifício teórico bonito, firulas, né, acadêmicas, mas que ela está sempre ciente das implicações sociais da produção científica. Né? Então esse lado é uma antropologia então engajada nesse sentido, sem ser uma antropologia de jargão, né? Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade é uma. Eu acho, em parte, acho que ela faz parte de uma geração, né? Ela foi aluna do Darcy Ribeiro,
do Carlos Moreira Neto, né? Ela tinha relações com uma geração um pouco mais velha que ela, que já tinha esse comprometimento, né? Então acho que ela vem daí, né? Esse tipo de comprometimento. E então nas situações que eu me meti enquanto antropólogo do grupo de avaliação do Polo Noroeste, né? Foi um batismo de fogo mesmo, né? Porque você fui para vários povos indígenas em Mato Grosso e Rondônia. A gente tinha um período de pesquisa, levantamentos, contatos com gente que conhecia aquele povo. A gente juntava o máximo de material possível e aí ia para a área. E passava, em geral, um mês assim, na área e depois produzia um relatório. Mas qualquer área indígena que você vai é um campo de conflito, né? Até hoje. Então você chega, e como você é um intruso nesse campo, você está chegando, então você é uma ameaça e um possível aliado para todos os componentes desse campo. Então você chega já no meio do fogo, né? E aí foi muito importante essa referência que a Carmen dava, né? Que é uma referência do ponto de vista antropológico, né? Da seriedade do levantamento de informações, da fundamentação a mais precisa possível do que você está fazendo, né? E uma postura ética, né? E além disso, que eu acho que é o principal, uma postura guerreira. A Carmen é guerreira, né? Ela é guerreira, desabrida. Então esses elementos, né? Eu acho que ela acaba passando para as pessoas. Mas são elementos interessantes, né? Eu adoro, né? Adoro a Carmen, mas ao mesmo tempo, entrando sempre de forma desabrida nessas questões e de forma firme e positiva, ela também cria inimigos, né? Então sabe muito bem que o campo científico, o campo da antropologia, né? Já dizia o John Beatty nos anos 60, né? A antropologia é filha do imperialismo, né? E quando o antropólogo chega, já chegou todo mundo, né? Então, você tem ali todo o campo da antropologia, ele é permeado também por vários interesses, por outras visões de mundo, etc., e por posturas científicas que às vezes se querem dizer, talvez agora nem tanto, né, mas num certo momento houve quase que uma cisão mesmo, né? Você faz antropologia ou você faz política? Que eu acho uma pergunta completamente absurda. Porque a vida humana se dá também sempre num contexto político. Então, para você entender qualquer fenômeno antropológico, você tem que também entender o campo de forças onde ele ocorre, né? Então, isso sempre teve claro para a Carmen, teve claro para mim, né? Mas para uma certa linha da antropologia, isso não era ciência, né? Eu cheguei aí num congresso no México uma vez, em 93. Aí eu vi um antropólogo de Brasília falando numa discussão de antropólogos que falavam sobre as ditaduras latino-americanas e o papel da antropologia naquele momento, naquele contexto, né? E o fulano vai lá e diz que no Brasil os antropólogos indígenas não tiveram problemas com a ditadura, porque de fato passaram despercebidos, enquanto a ditadura se ocupava de outras coisas, os antropólogos faziam suas pesquisas. Eu fiquei boquiaberto, porque a Carmen foi presa, o Edgar foi preso, um monte de gente, né? E justamente é aí, né, nessa postura frente às coisas que se agudizou durante a ditadura, é que essas diferenças do fazer antropologia vieram à tona, né, e criou para a geração da Carmen certas cisões que a gente herdou em parte, né, dentro do campo da antropologia. E que de uma maneira ou de outra se eterniza até hoje. Não é o caso de entrar na análise do campo antropológico, nada disso, mas é mais para, na verdade, caracterizar um pouco essa postura da Carmen, né, que acho que ela acabou marcando em boa parte a antropologia da PUC, né? Então esse é um lado da Carmen, né, que eu conheci assim, eu às vezes comprei algumas brigas dela, né, que eu achava assim. Então todo mundo tem os seus orientandos, né? Assim como a Carmen, você tem outras figuras que tiveram seus orientandos. Então eu já sou de uma outra geração. E algumas vezes já tive contato com essa outra geração, né, e que traz esse ranço, né, de pensar a antropologia como algo dissociado da sociedade.
como uma construção mental, né? Então eu acho que eu acho que eu tive muita sorte de nascer nesse período, de viver nesse período, de ter esse contato com a Carmen e de ter podido ter essa convivência, né, que a gente tem até hoje, e poder trocar. E a Carmen, ela foi também minha orientadora de doutorado, depois passou a ser minha orientadora, né? E como orientadora, eu também achei ela muito interessante, porque ainda que ela tenha posições muito firmes, né, muito definidas do ponto de vista dela, ela respeita muito a sua capacidade intelectual, as perspectivas que você passa a namorar ou experimentar, né, e te dá um espaço de criação. Então, minha tese, ainda que, na época, né, minha tese de doutorado, ainda que esteja muito afinado com as coisas que a Carmen pensa, ao mesmo tempo também tem autores, aspectos, reflexões que talvez não fossem exatamente as da Carmen, né? Mas ela abre essa possibilidade, você tem um campo de criação, né, desde que se sustente, né? Então, perfeito, é por aí que tem que ser, né? E agora, você tem um outro lado da Carmen, que é o lado da Carmen, da sua relação com os índios, a maneira como ela vê, como ela se relaciona, né? Eu não tive nunca com a Carmen uma temporada em aldeia, assim. Já encontrei com ela em Mato Grosso, em Brasília, em Rondônia, em espaços de passagem, né? Cidadezinhas, reuniões e tal. Nunca tivemos juntos, mas a gente sempre comenta, né? E tem uma particularidade que a Carmen, ela sempre pesquisou o Xingu no começo da carreira dela. Depois, mais na época do Polo Noroeste, ela passou a fazer uma pesquisa no Cinta Larga, que era um povo de contato recente, lá na Serra Morena, e que fica na bacia do rio Aripuanã. O rio Aripuanã é um rio que vai desaguar no Madeira, que depois cai no... Ele é um rio paralelo, vamos dizer assim, ao rio Juruena, que foi o rio onde eu passei também. Como antropólogo do Polo Noroeste, também encontrei, numa das minhas viagens, um povo cujas pessoas eu simpatizei muito, parece que criou uma liga, adorei a região, o pique deles, a maneira de ser, e acabei empreendendo uma pesquisa lá, que são os Erikbaksa, né? E eles estão num rio paralelo do rio Aripuanã, e eles têm uma relação histórica de conflito com o Cinta Larga. E então foi muito interessante, porque quase paralelamente a Carmen passou a pesquisar o Cinta Larga antes de eu começar a pesquisar os Erikbaksa, mas ela manteve esse contato, né, e essa pesquisa, e eu passei a trabalhar com os Erikbaksa. Então, no fundo, a gente compartilhou muita coisa da etno-história da região, né? E soubemos de histórias, da mesma história, de fontes diferentes. Então, eu conheci um fulano, que era, estou esquecendo o nome dele, até ele morreu até, o cara já estava velho. Estou lembrando a cara dele, esqueci do fulano. Mas, enfim, ele me contou, então, essa história de quando ele era jovem para ele era 12 anos, né? Moleque assim. Ele foi juntado com todos os outros meninos daquela idade que nunca tinham ido para a guerra, monta uma expedição comandada pelos guerreiros mais velhos, a molecada vai no meio, vão aonde? Vão atacar o Cinta Larga lá no rio Aripuanã. Então vai lá, ataca de surpresa uma aldeia Cinta Larga, mata o que der, captura crianças, se for o caso, e leva para criar. E essas crianças capturadas se tornam Erikbaksa, né? São, inclusive, um dos grandes líderes, um xamanzão Erikbaksa, ele era uma dessas crianças Cinta Larga, que era o Tapema, que também já morreu, se tornou uma pessoa importante nos Erikbaksa, né? E quando os Cinta Larga, por sua vez, quando tinha uma molecada que nunca guerreou, juntava essa molecada toda, fazer o quê? Vamos atacar os Erikbaksa lá no Rio de Juruena. Aí vinha o revide. Então, a Carmen ouviu a história de um ataque numa aldeia determinada das pessoas que foram atacadas. E eu vi a história desse ataque, que é essa aldeia determinada, das pessoas que atacaram. Então é muito louco você ter esses cruzamentos, né? Porque toda essa história indígena, essa história da América, a gente sabe que são muitos fragmentos, né?
E aí, então, foi interessante porque deu a oportunidade de juntar alguns fragmentos, ter uma visão mais regional e tal. Enfim, mas e você veja, a Carmen ficou essa temporada trabalhando no Cinta Larga, né? Depois, ficou muito tempo no Polo Noroeste, depois ela coordenou o PEMACI, que foi a extensão do Polo Noroeste para o estado do Acre, né? Que nesse eu nem participei, ela continua nessa coisa, indo para campo constantemente, né? E nos últimos anos ela tem ido, retomou suas pesquisas no Xingu. E eu soube, ela vai contar muito melhor do que eu, né, que ela é uma doutora honoris causa Camaiurá, né, quer dizer, ela virou uma feiticeira, né, uma pajezona, uma pessoa de alto nível nos Camaiurá, né. Então esse modo de ser da carne, essa postura, né, ela me falou uma vez dos Camaiurá, que os Camaiurá eles são quase orientais no seu modo de fazer política. Que eles são muito finos, muito refinados, que eles jamais dão um passo em falso, né? E a Carmen é um pouco assim. Ela é muito firme, muito tal, mas ela nunca também dá um passo em falso. Ela sabe onde está pisando, né? Tem uma firmeza, ela sabe esse caminho, é uma guerreira mesmo, né? A Carmen eu tive uma vez com ela também, numa certa altura, em 83, o governo militar ainda, né? Era militar. Ele criou um grupão interministerial. Então, modificando as formas de reconhecimento das áreas indígenas, né? Então, além de todo o processo que se tinha, ainda ia para um grupão, que eram formados de militares, e que o antropólogo tinha que ir lá para argumentar, e eles iam ter a última decisão, né? E eu vi a Carmen. Eu fui lá falar para o Zenal Enê, ela foi para o outro. Eu vi ela peitar um general. Assim, de uma forma muito fina, né? Mas falou cada uma aqui. Eu falei, tá, nós vamos sair presos daqui, né? Falou com a maior tranquilidade, né? Então ela tem e são essas coisas que eu admiro na Carmen, né? Enfim, e ela continua uma pessoa ativa, né? Uma pessoa viu a formadora de pessoas, né? De outros aí. É isso.